Que a graça do Senhor Jesus nos cubra, que essas palavras sejam para a edificação da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do santo e bendito nome do Senhor. Amém. Eu quero retransmitir aqui para vocês uma carta enviada para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que na era de Pérgamo, o irmão Branham, o Espírito Santo falou para ele pegar a caneta e escrever essa carta para a igreja noiva. Mas eu vou começar aqui no parágrafo 49, as palavras do irmão Branham. Diz assim: certa noite, era da igreja de Pérgamo. Certa noite, enquanto buscava o Senhor, o Espírito disse-me para apanhar uma caneta e escrever. Quando peguei a caneta para escrever, seu Espírito me deu uma mensagem para a igreja. Quero anunciá-la para vocês. Ela tem a ver com a palavra e a noiva. Prestem bem atenção, meus irmãos. Aqui estão as palavras do irmão Branham. Quero ir agora para o parágrafo 50. Eis aqui o que estou tentando dizer. A lei da reprodução é a que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Qualquer vida que tivesse na semente passaria para a planta, depois para o fruto. A mesma lei aplica-se à igreja hoje. Qualquer semente proveniente da igreja produzirá e será igual à semente original, porque é a mesma semente nestes últimos dias. A verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular. E ela será a super igreja, uma super raça, assim que dele se aproxima. Glória a Deus, aleluia. Isso é muito maravilhoso para nós, meus irmãos, minhas irmãs, que somos membros do corpo de Cristo, fazemos parte da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é uma grande coisa. O Espírito Santo disse à irmã Branham que pegasse a caneta e escrevesse essa carta. E é na igreja de Pérgamo. Não Pérgamo quer dizer casamento, foi quando a igreja casou com o Estado. Mas aqui tem uma carta para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, aqueles que compõem, chegará a pedra angular, e ela será a super igreja, uma super raça, assim que dele se aproxima. Aqueles que compõem a noiva serão tão parecidos com ele que estarão mesmo em sua própria imagem. Chega a própria imagem do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Então, chega a ser a sua própria imagem. Isto é, para que estejam unidos com ele. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. A noiva, ela é a própria manifestação da palavra do Deus vivo. Aleluia. As denominações não podem produzir isto, semente errada, entre parênteses. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Esta mistura de raça
A de raças produz um híbrido. Quem quer ser híbrido? Nós não vamos ser híbridos. Nós queremos ser a própria palavra original manifestada, não um filho híbrido e uma mistura da denominação com a palavra. Meus irmãos, é hora desse aprontamento, é hora de nós aceitar a palavra de Deus, receber em nossos corações, porque é o poder de Deus nessa hora para nós irmos para o arrebatamento, irmos no arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Esta mistura de raças produz um híbrido. O primeiro filho, Adão, entre parentes, era a semente palavra falada de Deus. E a ele foi dada uma noiva para produzir-se a si mesmo. Foi para isso que a noiva foi dada a ele, para reproduzir a si mesmo, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu pela hibridização, ela causou-lhe a morte. O segundo filho, entre parênteses, Jesus, também uma semente palavra falada de Deus, foi-lhe dado uma noiva como a Adão, mas antes dele poder desposá-la, ela também caiu. Ela, a exemplo da esposa de Adão, foi posta à prova para ver se ela creria na palavra de Deus e viveria, ou se duvidaria da palavra de Deus, da palavra e morreria. Ela duvidou, ela abandonou a palavra, ela morreu. O sistema denominacional, eles estão mortos, já morreram já. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas esta palavra de promessa era ele próprio. Como esta palavra de promessa foi dada à Virgem Maria, e essa palavra de promessa era ele próprio, para ser manifesto. Era ele próprio para ser manifesto. Deus foi manifestado, ele próprio agiu naquele tempo e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Ele cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Foi um anjo que tinha levado a ela a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus, Isaías 9:6. Era a própria palavra de Deus, de Isaías 9:6. Olhem, meus irmãos, minhas irmãs, ele cumpriu naquele tempo tudo que estava escrito dele, porque ela aceitou sua palavra para ela. Maria, ela aceitou sua palavra para ela. Então pode dar cumprimento a Isaías 9:6. Os membros da Virgem Noiva o amarão e eles terão sua força, porque ele é sua cabeça e todo o poder pertence a ele. Isso aqui é o próprio Espírito Santo. Pediu para a irmã Branda pegar a caneta e disse: escreva isso aqui e enviar-nos. Isso é para nós. Glória a Deus, aleluia. Todo o poder pertence a Ele. Eles são sujeitos a Ele, como os membros de nossos corpos são sujeitos às nossas cabeças. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada antes que ele fosse mostrado pelo Pai, o Espírito. Nunca fez nada antes de ser mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia é para existir agora entre o noivo
entre o noivo e sua esposa. Precisa dessa harmonia, como Jesus tinha com o Pai, agora é a noiva com o noivo. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, Ele lhe mostra sua palavra de vida e ela a recebe. Ela não descrê, ela a recebe. Ele lhe mostra sua palavra de vida, ela a recebe. Ela nunca duvida dela, porque por conseguinte, nada pode causar-lhe dano, nem mesmo a morte pode causar-lhe dano, porque ela recebe a palavra dele. Glória a Deus, aleluia. Nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a ressuscitará novamente. Eis aqui o segredo disso. A palavra está na noiva, como estava em Maria. A palavra está na noiva, como estava em Maria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A noiva, como estava em Maria, a noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que Ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, a noiva tem o assim diz o Senhor. É profeta, né? Só quem tem o assim diz o Senhor é profeta. A noiva, ela tem o assim diz o Senhor, porque ela tem a palavra do mensageiro. Então a noiva, ela tem o assim diz o Senhor. É por isso que a noiva, ela é profeta também, porque ela tem o assim diz o Senhor. Só quem tem o assim diz o Senhor é profeta. E essa noiva, ela é profeta. Ela é profeta também. Ela tem o assim diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, diz assim, a palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que Ele quer fazer com a palavra. Só ela conhece e mais ninguém. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Depois, a palavra é vivificada pelo Espírito e se cumpre. A palavra é vivificada pelo Espírito e se cumpre. Não tem como não se cumprir, porque o Espírito vivifica a palavra. Como uma semente que é plantada e regada, ela chega à plena ceifa, servindo seu propósito. Chega à plena ceifa, cumprindo seu propósito. Essas palavras, meus irmãos, minhas irmãs, é do Espírito Santo. O irmão Brando só estava escrevendo com a caneta. Mas essa promessa para nós é do Espírito Santo. E nós temos a mente de Cristo. É o Espírito Santo que está dizendo, não sou eu, não são outros ministros que estão falando. É o próprio Espírito Santo. Nem mesmo era irmão Brana, era o próprio Espírito Santo. Irmão Brana estava escrevendo. Ele pegou a caneta para escrever o que o Espírito Santo pediu. Isso aqui merece todo respeito, toda honra, toda glória. Olhem, meus irmãos, minhas irmãs, ela chega à plena ceifa, servindo o seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Ninguém pode mudar a noiva. Ela tem que proceder como o Espírito Santo diz para ela proteger.
Ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se conservam em silêncio. Ou se conservam em silêncio. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, vamos ver aqui, mais na frente. Mas ele cumprirá, mais atrás. Agora permaneçamos, mas ele cumprirá agora, através da noiva, a obra que ele deixou. Deixa eu voltar aqui mais atrás. Diz assim, ninguém pode fazê-los proceder. Ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se conservam em silêncio. Eles sabem que tem de ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. É isso que a noiva tem. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. A noiva tem algo a fazer, que é o que Mombrana pregou para nós. Assim, agora, ele opera na noiva e através dela. Ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora. Ele sabia o tempo, que não era para realizar certas coisas, mas ficou para agora, ficou para hoje. Olhem, meus irmãos, minhas irmãs. Então, mas ele cumprirá agora, através da noiva, a obra que ele deixou para este tempo específico. Então, a noiva, ela tem um tempo também especial aqui na terra para estar com a palavra revelada, manifestada, o assim diz o Senhor. A noiva tem o seu tempo também. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que este tempo está em pleno cumprimento agora. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Mas ele cumprirá agora, através da noiva, a obra que ele deixou para este tempo específico. Agora permaneçamos como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. Ora, Josué significa Jeová Salvador e representa o líder do último tempo que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. Olhem, meus irmãos, minhas irmãs, quem está falando isso aqui é o Espírito Santo. Irmão Branco, não se esqueça, irmão Branco estava apenas escrevendo. Como Paulo veio como líder para a igreja original. Calebe representa os que permaneceram fiéis com Josué. Lembre-se, Deus tinha começado com Israel como uma virgem com sua palavra. Mas eles queriam algo diferente. Assim também fez a igreja do último dia. Note como Deus não moveu Israel. Ou deixou entrar na terra prometida até que chegasse seu tempo apropriado. Tudo tem seu tempo apropriado. Nada pode ser fora de tempo.
Jesus só entrou com a sua manifestação, com o seu ministério, quando os de João encerrou. Ele esperou não encerrar o dele para ele começar. Ele já estava na terra, mas ele não se adiantou. Ele veio no tempo apropriado. Ele esperou que João terminasse para ele começar o seu ministério. Isso está acontecendo agora nesse planeta Terra, nesse mundo, nessa hora. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos no tempo apropriado. Amém. Glória a Deus. Olhe, meu irmão, minha irmã, note como Deus não moveu Israel ou deixou entrar na terra prometida até que chegasse seu tempo apropriado. Ora, o povo podia ter pressionado Josué, o líder, e dito: a terra é nossa, vamos, tomemo-la. Josué, você está liquidado, você deve ter perdido sua comissão, você não tem o poder que você costumava ter. Você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente. Algo está errado com você. Porém, Josué era um profeta enviado de Deus e ele conhecia as pessoas e ele conhecia as promessas de Deus. Assim, ele esperou por elas. Ele esperou por uma decisão clara de Deus e esperou chegar o tempo para ele. Porém, em marcha, Deus colocou toda a liderança nas mãos de Josué, porque ele tinha permanecido com a palavra. Deus podia confiar em Josué, porém, não os outros. Deus podia confiar em Josué, porém, não os outros. Desta maneira, se repetirá neste dia final o mesmo problema, as mesmas pressões. Tem hoje também os mesmos problemas, as mesmas pressões, agora também. Tome o exemplo que vemos em Moisés. Este grande profeta de Deus teve um nascimento peculiar. Nasceu no tempo certo para a libertação da semente de Abraão da terra do Egito. Ele não ficou no Egito para discutir as escrituras com eles, nem inquietar os sacerdotes. Ele foi para o deserto até que o povo estivesse pronto para recebê-lo. Deus chamou Moisés para o deserto. A espera não foi por causa de Moisés, mas do povo que não estava pronto para recebê-lo. Moisés pensava que o povo entenderia, mas não entendeu. Onde é que está a coisa? É no povo. Então, eis Elias, a quem veio a palavra de Deus, quando passou pregando a verdade, e aquele grupo lá no passado, que foi o precursor do grupo da Jezabel americana, não recebeu a palavra. Deus o chamou para o campo e lançou uma praga sobre aquela geração por rejeitar o profeta e a mensagem que Deus tinha dado. Deus o chamou para o deserto e ele não apareceu nem mesmo para o rei. E aqueles que tentaram persuadi-lo a fazê-lo morreram. Mas Deus falou com o fiel servo através de visão. Saindo do esconderijo, ele foi e entregou de novo a palavra a Israel.
Então veio João Batista, o fiel precursor de Cristo, o poderoso profeta para seu dia. Ele não foi à escola de seu pai, nem à escola dos fariseus. Ele não foi a nenhuma denominação, mas foi para o deserto chamado por Deus. Ali ele ficou até que o Senhor o enviou com a mensagem, clamando: o Messias está à mão. Agora tomemos aqui uma advertência escriturística. Não foi nos dias de Moisés, a quem Deus tinha vindicado, que se levantou Coré e resistiu àquele poderoso profeta? Justamente foi, exatamente. Ele disputou com Moisés e reclamou que tinha tanto de Deus para guiar o povo e que outros participavam da revelação divina tão bem quanto Moisés. Ele negou a autoridade de Moisés. Negou a autoridade de Moisés. Pois bem, o povo naqueles dias, quando ouviu a verdadeira palavra e ficou bem familiarizado com o fato que um verdadeiro profeta era vindicado por Deus. Aquele foi o conquistador, aquele foi conquistado. Olha, vou repetir aqui. Pois bem, o povo naqueles dias, quando ouviu a verdadeira palavra e ficou bem familiarizado com o fato de um verdadeiro profeta, que um verdadeiro profeta era vindicado por Deus. Aquele povo foi conquistado por Coré e sua contradição. Coré não era um profeta escriturístico, mas o povo, em grande número, com seus líderes, seguiram, como é semelhante aos evangelistas hoje, com seus bezerros de ouro iguais aos de Coré. Eles parecem bons ao povo, como Coré parecia bom para eles. Eles têm sangue em suas testas, óleo em suas mãos e bolas de fogo na plataforma. Eles permitem as mulheres pregarem, deixam as mulheres cortarem o cabelo, usarem calças de homens e shorts. Substituem a palavra de Deus por credos e dogmas. Isto mostra qual é a espécie de semente que há neles. Mas nem todas as pessoas se foram de Moisés e deixaram a palavra de Deus. Nem todos se foram. Não. Os eleitos permaneceram com ele. O mesmo está acontecendo hoje novamente. Muitos estão deixando a palavra, mas alguns estão permanecendo com ela. Mas recordem da parábola do joio e do trigo. O joio tem que ser ajuntado para ser queimado. Estas igrejas apóstatas estão se ajuntando e ajuntando, prontas para o fogo do julgamento de Deus, mas o trigo vai ser ajuntado para o Mestre. Aleluia! Glória a Deus. Agora eu quero que você seja muito cuidadoso aqui e veja isto. Deus prometeu que nos últimos tempos, Malaquias 4, vai ser cumprido. Tem de ser, porque é o Espírito vivo da palavra de Deus falando pelo profeta Malaquias. Jesus refere-se a isto. É logo antes de Cristo vir a segunda vez. A época em que Jesus vem, toda a Escritura deve ser cumprida. A dispensação gentílica estará cumprida. A dispensação gentílica estará na última era da igreja. Quando este mensageiro de Malaquias vem, ele estará certo com a palavra. Ele tomará toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Ele começará na semente da serpente e continuará até o mensageiro da última chuva. Mas
ele será rejeitado pelas denominações. Ele tem de ser, pois esta é a repetição da própria história dos tempos de Acabe. A história de Israel sob Acabe está acontecendo aqui mesmo na América, onde o profeta de Malaquias aparece como Israel deixou o Egito para adorar em liberdade, expulsou os nativos, edificou uma nação com grandes líderes como Davi, etc. E depois colocou um Acabe no trono com uma Jezabel atrás dele para dirigi-lo. Assim temos nós feito mesmo na América. Nossos antepassados deixaram esta terra para adorarem e viverem em liberdade. Eles rechaçaram os nativos e tomaram a terra. Poderosos homens como Washington e Lincoln foram levantados, mas após algum tempo, outros homens de pobre calibre sucederam esses homens dignos tão rápido que um Acabe se assentou na cadeira presidencial com uma Jezabel. Então, eu quero ler aqui na mensagem, continuando aqui, no parágrafo a partir do 65, diz assim: o estranho comportamento de Elias, ainda carta à igreja de a noiva, na era da igreja de Pérgamo, parágrafo 65, eu quero ler aqui ainda, na era de Pérgamo. O estranho comportamento de Moisés e Elias e João, retirando-se do povo para a solidão, deixaram muitos confusos. Eles não perceberam que foi por causa de suas mensagens, que tinham de ser rejeitadas, mas a semente foi semeada, o plantio tinha se passado, o julgamento vinha a seguir. Eles tinham servido seu propósito como um sinal para o povo. Assim, o julgamento estava próximo. Eu creio, de acordo com Apocalipse 13:16, que a noiva terá de parar de pregar, porque a besta está exigindo a marca na mão ou na testa para garantir a pregação. As denominações receberão a marca ou serão forçadas a cessar a pregação. Então virá o Cordeiro para sua noiva e julgará a grande prostituta. Ora, lembre-se que Moisés nasceu para um determinado trabalho, mas ele não pôde realizar aquela obra enquanto não recebeu dons que o capacitariam para realizar a obra. Ele teve de sair ao deserto e esperar lá. Deus tinha um tempo determinado. Deveria haver determinado Faraó no trono, e o povo tinha de estar clamando pelo pão da vida, antes de Deus poder enviá-lo de volta. Isto é uma verdade para nossos dias. Amém. Mas o que temos em nossos dias? Multidões estão operando sinais, até que agora vemos uma geração de seguidores de sinais que sabe pouquíssimo ou nada da palavra ou de um verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Se eles veem sangue, óleo e fogo, estão satisfeitos. Não importa o que esteja na palavra, eles sustentam qualquer sinal, mesmo os inescriturísticos. Mas Deus tem
Mas Deus nos tem advertido quanto a isto. Ele disse em Mateus 24 que nos últimos dias os dois Espíritos estariam tão juntos que somente os verdadeiros eleitos poderiam separá-los, porque somente eles não seriam enganados. Aleluia, glória a Deus. Como é que você pode reconhecer os Espíritos? Simplesmente dando-lhes um teste da palavra. Se eles não falaram esta palavra, eles são malignos. Como o maligno enganou uma vez as primeiras duas noivas, ele tentará enganar a noiva deste último dia, tentando fazê-la hibridizar através de credos ou mais claramente desviando-a da palavra para qualquer sinal que agrade. Mas Deus nunca colocou sinais adiante da palavra. Os sinais seguem a palavra, como quando Elias disse à mulher para cozer um bolo para ele primeiro, segundo a palavra do Senhor. Quando ela fez como dissera a palavra, veio o sinal. Venha primeiro para a palavra, depois. Venha primeiro para a palavra, depois. E somente depois observe o milagre. A semente da palavra recebe vigor do Espírito. Como pode qualquer mensageiro enviado de Deus crer somente em uma parte da palavra e negar alguma parte dela? O verdadeiro profeta de Deus, neste último dia, proclamará toda a palavra. As denominações o odiarão. Suas palavras podem ser tão rudes quanto as de João Batista, que o chamou de víbora. Mas os predestinados ouvirão e estarão prontos para o rapto. A semente real de Abraão, com uma fé igual à de Abraão, sustentará a palavra como ele, porque eles são predestinados juntos. O mensageiro do último dia aparecerá no tempo apontado por Deus. Agora é um tempo final. É o tempo final, como todos sabemos, porque Israel está em sua terra. Qualquer tempo agora será de acordo com Malaquias. Essa é a verdade. Quando vimos, ele será dedicado à palavra. Ele será dedicado, apontado na palavra. Apocalipse 10, versículo 7. Apocalipse 10, 7. E Deus indicará seu ministério. Ele pregará a verdade como Elias e estará pronto para a peleja do Monte Sião. Muitos não o compreenderão porque têm sido ensinados nas Escrituras em uma certa maneira que consideram verdade. Quando ele vem contra estas coisas, eles não crerão. Até mesmo alguns ministros verdadeiros não compreenderão o mensageiro, porque assim tem sido chamado a verdade de Deus por impostores. Alguns ministros verdadeiros não compreenderão o mensageiro, porque assim tem sido chamado a verdade de Deus por impostores. Porém virá este profeta, e como o precursor para a primeira vinda clamava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim também ele, sem dúvida nenhuma, clamará: eis o Cordeiro de Deus vindo em glória. Ele fará isto porque, assim como João foi o mensageiro da verdade
da verdade para os eleitos, assim este é o último mensageiro para os eleitos e a noiva nascida da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estou encerrando aqui no parágrafo 73, do 49 ao 73, da mensagem A Era de Pérgamo. Que isso fique bem batido, que isso fique bem seguro, que isso fique ancorado, que isso esteja bem batido como um prego e virado a ponta dentro dos corações eleitos de Deus, para que ninguém possa tirar, porque do eleito ninguém pode tirar. Receba isso, como o irmão Branco diz, agarre dentro de seus dedos e não deixe sair, não deixe isso sair, segure isso. Então, é uma advertência muito grande e dá um grande poder para a noiva do último dia. No nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. No nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém e amém.